Já te deparaste com um livro, um curso ou uma metodologia antiga que tem ideias brilhantes, mas que parece totalmente deslocada da realidade de hoje? Seja na gestão, no desenvolvimento pessoal ou na tecnologia, existe uma massa de conhecimento que ficou presa no tempo, neste caso, ou por terem métodos rígidos ou uma linguagem complicada, ou aqueles conceitos que já não conversam com os desafios atuais. Nunca reparou de pessoas mais velhas, por exemplo, da minha idade, que têm uma linguagem que não compreendem, que está desajustada com a realidade? Isso acontece comigo. Muitas vezes falo com os mais jovens e vejo que eles não me entendem. Os mais jovens pensam assim: essa. Isso, pensam, não, se calhar não dizem. Essa tua ideia é nota 5. E eu penso assim: então, mas a minha ideia é nota 10, é espetacular. Ele só está a dizer que é nota 5. Então temos que fazer aquele exercício de tentar transformar a nossa ideia, o nosso pensamento, a nossa solução, a nossa perspectiva, o nosso negócio, seja o que for, ou até mesmo um negócio que, pode imaginem também um negócio que já foi um negócio muito lucrativo, mas que já não funciona, as pessoas já não lhes interessa tanto. Então aí as pessoas dizem, isso é um negócio nota 4 ou nota 5, já não interessa muito. E nós queremos transformar isso numa solução de nota 10. Olá, o meu nome é Fernando Teodósio, bem-vindo ao meu canal. Este canal fala sobre negócios, tecnologias e lifestyle. Bem, então a solução será o método nota 10, que eu inventei esse nome. Caso não haja aí outra, eu não investiguei, pode ter havido aí alguém também inventar um nome, método nota 10. Então, não está registado. Podem, se quiserem registar, corram, senão, para registarem antes de mim. Bom, depois de. Porque isto já são situações que me acontecem pelo menos desde os meus 30 anos. Eu já tenho 50, quase 51, então já lá vai pelo menos 20 anos. E depois de anos a acontecer-me isto e a tentar compreender, ou até mesmo a estudar, e a aplicar este desafio, bem, eu desenvolvi um método sistemático de 4 fases que vou partilhar convosco hoje neste vídeo, e eu chamo a este método nota 10, mas pode ter outro nome, mas vamos chamar nota 10, porque, pronto, por causa da questão que é um método quantitativo, portanto podemos analisar de forma qualitativa ou quantitativa, e se for uma avaliação quantitativa pode ser nota 10, também pode ser nota 100 ou nota 20, o que for. O processo para transformar o conhecimento desatualizado em ferramentas poderosas para os tempos modernos. Porque às vezes não basta atualizar a linguagem. Por exemplo, nunca viram um velho ou uma pessoa de meia idade como eu a falar com um jovem com as palavras que o jovem utiliza, e depois o jovem olha para mim assim com aquele ar desconfiado e muito, muito estranho, está muito estranha essa conversa. Então não basta só atualizar a linguagem, é preciso algo mais. Então, numa primeira fase temos a análise crítica, o radar de valor, em que dentro desta fase temos o primeiro passo, que é a leitura com luvas de cirurgião, que é, pronto, estou a ver que o cirurgião tem alto poder de precisão, é para separar o princípio central da embalagem. Às vezes o problema é
na embalagem, não é do cerne da questão. O passo 2 é identificar os 3 Cs, que é, lá está, o cerne. O cerne é qual é a ideia nuclear. E o contexto, o segundo C, em que realidade isso foi criado. A realidade de 1950 não é a realidade de 2025. E depois temos a caducidade. O que é que especificamente envelheceu mal? Porque uma coisa de 1950 é normal que tenha envelhecido. Mas porquê que envelheceu mal? Foi a partir de onde? E porquê? Depois vamos entrar depois disto na segunda fase, que podemos dar o nome de adaptação estratégica. Aponte para o presente. Portanto, a segunda fase, pronto, a primeira fase é uma espécie de consciência. Depois, porque aquele princípio do a minha ideia já está envelhecida, ou a ideia que eu quero adotar está muito envelhecida. E depois de darmos conta disso, podemos passar para uma adaptação de forma estratégica, fazer a ponte para o presente. O primeiro passo desta fase é a tradução da linguagem para conceitos modernos. Nós pegamos na linguagem antiga e tentamos ver quais são os conceitos existentes que, assim do género, nós dizemos uma palavra e depois o jovem, ou quem tem as ideias mais modernas, pensa assim, ok, é não sei o quê, ok, já entendi, é isso. E depois temos o segundo passo, a integração com a ciência atual. A ciência, por exemplo, em 1950 estava naquela etapa. Depois a ciência em 10 anos vai mudando devagarinho, mas 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 120 são 70 anos. Em 70 anos, ou 70 e tal anos, aí já muda muito. É uma grande diferença. Então nós temos que ver qual é o estado de arte da ciência atual. Como no passo anterior, os nomes mudaram, as tecnologias mudaram, a ciência mudou, os seres humanos mudaram, a sociedade alterou, e temos que fazer uma integração a mais do que palavras. Uma integração com a ciência e tecnologia e investigação e desenvolvimento atual, para vermos o novo contexto. E depois, o terceiro passo é muito básico, mas muito difícil, é conectar ou ligar com os problemas reais de hoje. Tal como eu falei dos negócios, os negócios são criados para resolver um problema. Se deixa de existir aquele problema, deixa de ser negócio. Se aquela metodologia ou aquela ideia ou aquela prática já não resolve nenhum problema, já está antiquada, tem que ligar-se aos problemas reais de hoje e que não passa só por palavras e não passa só por estar adaptado à ciência, é resolver as coisas de hoje, aqueles princípios que resolviam e que os problemas de alguma coisa, se isso já não existe, tem que se pensar naquilo para o que existe hoje e deixar de pensar no que existe do que existia em 1950. Foi uma data que eu inventei agora. Eu nessa altura, eu só nasci 14 anos depois disso. Então, nós poderíamos, por exemplo, dar muitos exemplos. Por exemplo, podíamos pegar num conceito de gestão de empresas dos anos 50, numa ferramenta para gestão remota,
para os tempos atuais, utilizando esta tecnologia. Podíamos utilizar práticas como é que se chama, dos psiquiatras dos anos 50, de 1950, para o que se usava hoje. Existem coisas que na altura se pensava que era a verdade absoluta, e agora a maior parte dos cientistas dizem, dos psiquiatras dizem que não, que já não faz sentido, só pode haver algum 1% ou 0,05% que ainda leva aquilo a sério, mas a maior parte não leva, e também temos que pensar no que é que, qual é o estado da arte atual. Pronto, e depois vamos, isto é estas duas fases primeiras são as fases antecedentes ao método do Nota 10. Agora, mas já foi um grande avanço. Depois temos o coração do método, que é a fase 3, que é uma validação em 3 níveis, que é o teste de stress, como se faz, por exemplo, na banca. Aqui é aqui que torna este método único, que é uma validação rigorosa. Ponto. A palavra validação é a palavra-chave. Nível 1 desta fase 3, a validação científica. A nossa ideia original e depois alterada, que passou por aquelas duas fases, vai ter que ser validada cientificamente. E qual é a pergunta-chave? O que é que a ciência atual diz sobre este conceito adaptado? Nós adaptamos até chegarmos quando chegamos ao fim da segunda fase, nós já obtivemos um conceito adaptado. Já não é igual, as palavras já estão diferentes, já existe uma adaptação a problemas atuais, já utiliza todo o contexto científico atual, mas como é que o que é que a ciência atual diz sobre este conceito adaptado? De 0 a 10. Temos que pesquisar por estudos, por meta-análises, por evidências sólidas. Se nós conseguirmos, a nossa meta aqui é atingirmos um mínimo de 9 por 10. Ou 9 ou 10. Se conseguirmos o 9, já está muito bom. Se não conseguirmos, temos que voltar ao início. Temos que voltar a fazer a primeira e a segunda fase. Se obtivermos a nota 9 ou 10, passamos para o segundo nível desta terceira fase, que é a validação prática. Se tivermos a validação científica, porque às vezes a ciência não é usada na prática, então temos que ter a validação prática de 0 a 10. Qual é a pergunta-chave? Isto funciona no mundo real? Por exemplo, há muita gente que não gosta de estudar, não é? A parte científica, ou não tem paciência, ou então tem uma perspectiva mais pragmática e pensa assim, para que é que eu preciso disso? Ou para que é que isso funciona no mundo real? Vai dar ao mesmo. Então temos que fazer o teste daquela ideia em casos reais, em protótipos, em ambientes controlados, e temos que ter uma nota quantitativa. O mínimo é 9, o máximo é 10. Se nós tivermos 9, está muito bom. Se tivermos 10, perfeito. Ok? E depois, ainda dentro da fase 3, temos outra validação. Será que nós analisamos todos os contextos? Então é a validação da adaptabilidade. A pergunta-chave é, isto é flexível para os diferentes contextos? Temos que avaliar por facilidade de implementação, por custo de benefício, temos que ver se aquilo é para ambientes de países em desenvolvimento, se é em países ricos. Pronto, isto agora depende do que for, se é para ricos, se é para pobres, se é para classe média, se é para toda a gente, se é para um nicho específico, se é para bebés, se é só para
para mulheres, ou se é para um problema genérico, se é para um problema específico, se é para uma empresa, se é para pessoas, em geral, se é para os dois, se em todos os contextos que fizerem sentido na questão, se é fácil implementar e se o custo-benefício é praticável. Não é só dizer se é barato, é se é o suficiente para haver benefício. Se obtivermos a nota 9, muito bom. Se tivermos o 10, nestas 3 fases, não, ou só nesta, excelente, excelente. E depois temos a quarta fase, que é a última, o refinamento contínuo. Nós podemos ter nota 9 ou nota 10 nas 3 fases. Se por acaso estivermos abaixo de 9 em alguma delas, temos que voltar às 2 fases anteriores. Se passarmos a fase 3, passamos para a fase 4, que é uma fase em que tivemos tudo nota 9, 10 ou 9,5, mas nunca menos de 9. Lá com 9 começa no 8,5, não é? Mas abaixo de 8,5 é para começar na fase 1 outra vez. Se tivermos 8,5 ou 9, que arredonda para 9, nas 3 níveis da fase 3, passamos para a fase 4, que é o refinamento contínuo, ou seja, a melhoria perpétua. Temos de estar preparados para tudo. Temos de estar sempre a receber um ciclo de feedback com os utilizadores reais. Temos que atualizar tudo a partir de, ou baseada em novos dados, e analisar aqueles contextos todos consoante vai mudando. Quando nós estamos em contacto, por exemplo, com alguém diariamente, nós não vamos reparando nas alterações que essa pessoa tem. Por exemplo, um filho pequeno, depois vai crescendo, nós não vamos reparando. Mas se nós ficamos 5 anos sem ver um sobrinho, por exemplo, e quando vemos, nós vemos que está muito crescido. Pronto, aqui há o perigo de nós termos uma ideia completamente nota 10 ou nota 9, e depois as mudanças vão acontecendo e nós não reparamos. Aqui na fase 4 é estarmos sempre com uma abordagem crítica para a melhoria iterativa. Então, e qual é o poder desta abordagem? Porque é que este método é tão poderoso? É porque respeita a sabedoria do passado sem ficar preso a ele. E também não temos que estar a reinventar a roda. Se já existem coisas que funcionaram, porque é que não podemos colocar aquilo a voltar a funcionar? Se nós respeitamos alguma coisa que era feita antigamente, nós não podemos dizer que as pessoas do passado que eram burras estavam noutro contexto, e nós temos que atualizar. E nós não podemos ficar presos ao passado se formos mais velhos, por exemplo, da minha idade ou mais velhos. Temos que combinar o melhor dos dois mundos, a experiência prática com o rigor científico, é por isso que esta metodologia é importante. E cria soluções atemporais que resistem às modas passageiras. Isto poderá também ser usado a nível empresarial, que é para... Vocês nunca repararam naquelas empresas que duram há muitas décadas, que começaram com uma coisa e foram mudando aos poucos e continuam a ser líderes do mercado, e se calhar até já não são líderes daquele mercado porque aquele mercado já não existe e passam para outro mercado. Essas empresas estão na fase 4, atenção. Então, nós temos confiança para usar qualquer ferramenta, sabendo que esta foi validada. E não é só sobre transformar ideias antigas. É sempre desenvolver um pensamento adaptativo.
Se nós tivermos uma ideia nova que está a funcionar, podemos estar na fase 4 sempre, a olhar para as 4 fases e termos sempre um pensamento adaptativo para estar sempre na nota 9 ou na nota 10. É a capacidade para levar qualquer conhecimento e torná-lo relevante para o nosso contexto em questão. Como exemplo prático rápido, eu estou a aplicar isto recentemente. Eu tive uma ideia original que estava a dar certo quando eu tinha 10, 12 anos. Eu fui melhorando aos poucos e depois aos 20 e tal anos eu continuei. Peço desculpa, começou a tocar aqui no meu outro telefone. Continuando, pronto, isto aqui foi uma espécie de algo que eu não me preparei devidamente aqui para a gravação. Apenas liguei a câmara e gravei. Devia ter silenciado. Então, eu tinha uma ideia, comecei bastante novo, ainda antes da adolescência, e que passou pela adolescência e chegou à idade adulta, ao início da idade adulta, mas depois comecei a trabalhar mais a sério e comecei a ser professor e não sei o quê, e depois ficou naquela fase de um dia quando eu tiver tempo, mas nunca desisti. Um dia que eu tiver tempo eu vou avançando, mas agora aquelas ideias estão completamente ultrapassadas e eu estou a adotar neste momento esta metodologia nota 10, de algo com 40 anos ou 39 anos, que foi refinando, pronto, tem 20 anos, 25, e então eu estou a fazer a análise, a separar o princípio da teoria não científica, passar para algo mais científico e ver como é que está o estado da arte, e depois na fase da adaptação estou a transformar com base na ciência e da tecnologia. E depois na fase da validação estou a fazer um alinhamento com os estudos e com os casos de estudos que existem, e ainda estou entre a segunda, pronto, eu estou a finalizar a segunda parte, mas a validação depois é a fase seguinte. E depois, quando estiver na nota 9, né, quando eu tiver uma ferramenta prática 9,5, 10, o meu objetivo não é ter abaixo de 9,5, de ter a validação científica e tecnológica. Eu vou dizer assim, isto não é magia, é o método. Então, eu queria fazer-vos um desafio. Escolham um conceito que encontrarem, que sentem que poderia ser útil se fosse modernizado, apliquem a fase 1, a análise crítica, partilhem aqui nos comentários o que puderem dizer, que conceito escolheram, que cerne identificaram, e depois comentem aí e vamos mergulhar em cada fase detalhadamente, caso este vídeo tenha algum sucesso. Se não, depois um dia farei um vídeo sobre esta metodologia, sobre este método, melhor dizendo, o método nota 10, quando eu tiver resultados que eu estou a documentar, e depois quando eu tiver resultados, poderá ser daqui a 10 anos, não sei, quando for, e pronto, nas áreas de gestão, tecnologia e até mesmo desenvolvimento pessoal, que são no fundo as áreas deste canal. E se vocês quiserem que eu aplique este método a algum conceito específico, digam-me nos comentários, embora não tenha muito tempo para desenvolver, mas posso orientar. E se quiserem aprender a transformar o conhecimento desatualizado em ferramentas de alto impacto, subscrevam este canal, ativem o sininho,
porque isto não é só o início. Vejam os outros temas aqui dos vídeos, participem, e lembrem-se que o mundo de hoje não é só o que sabemos, é o que importa, como é que se adapta àquilo que sabes. E agora temos um método para isso. Temos que então a clicar em curtir, gosto, like, se gostou deste vídeo, e partilhem o vídeo a quem achem que interessa, subscrevam ou inscrevam o canal, deem uma vista de olhos no canal para ver se acham que vale a pena. Se acharem que vale a pena, subscrevam ou inscrevam-se. E este é o final do vídeo. Estou grato por terem chegado até aqui, 25 minutos ou 26, e esperem pelo próximo vídeo, e fui!